Olá pessoal, eu sou a Daniele e junto com o Aleph nós vamos falar sobre conservantes químicos da disciplina de Princípios de Conservação dos Alimentos da professora Alana Mar. Então, o que são os conservantes? Os conservantes eles são substâncias químicas naturais ou sintéticas que adicionadas a um alimento com o propósito de aumentar o seu tempo de vida útil protege de bactérias, fungos, leveduras e qualquer outro tipo de organismo ou reações químicas que possam tornar o item impróprio para o consumo. E a maioria dos conservantes eles possuem ações bacteriostáticas, apenas impedindo o crescimento dos micro-organismos que possam vir a estragar o produto. Porém, alguns conservantes eles podem ter ação bactericida, matando os micro-organismos. Os aditivos químicos mais encontrados nos alimentos industrializados acho que eu coloquei os mais importantes ou todos praticamente. Então são os corantes, os aromatizantes, os conservantes, antioxidantes, estabilizantes, os acidulantes, espessantes, umectantes e flavorizantes. Os conservantes eles podem ser considerados como aditivos, pois o único propósito desse grupo é conservar o produto, alimento, procurando sempre não alterar suas propriedades físicas, químicas e nutritivas. E os conservantes eles podem ser categorizados em 3 tipos: antimicrobianos, antioxidantes e inibidores enzimáticos. Os antimicrobianos eles atuam inibindo ou matando os micro-organismos que possam alterar a qualidade do produto. Já os antioxidantes, eles impedem que o produto oxide, que reaja com o oxigênio, Um exemplo de um antioxidante muito utilizado é o ácido ascórbico, que é a vitamina C. E a gente pode fazer um teste, cortando uma maçã ao meio, aplicando algumas gotas de laranja ou limão em uma das metades da maçã. E com o tempo a gente vai notar que a metade que não recebeu as gotas de laranja ou limão, ela vai escurecer mais rapidamente que a metade que recebeu. E já os inibidores enzimáticos, alguns produtos, principalmente os alimentícios, eles possuem algumas enzimas que podem acelerar o processo de degradação do alimento. Um exemplo para os inibidores enzimáticos é a batata, que assim como a maçã, ela escurece após ser exposta ao ar. E o que acontece com a batata é uma simples reação de oxidação de uma molécula chamada catecol, que ao ser oxidada, ela se transforma em benzoquinona. Essa é uma reação simples e lenta, mas graças à enzima presente na batata, essa reação acontece muito rapidamente. E é por isso que a batata escurece tão rápido, depois de ser descascada. E os conservantes, os conservantes que atuam como inibidores enzimáticos, eles atuam justamente em enzimas como essas, impedindo que elas acelerem reações que alterem o estado físico e químico dos produtos. E as vantagens? Quais são as vantagens? Sem a utilização de conservantes, os alimentos eles perdem em poucos dias ou horas. E com a utilização de conservantes, como por exemplo o sal em carne, além de conservar por mais tempo, ele evita a contaminação de quem irá consumir o produto. As desvantagens. Alguns conservantes, eles estão sendo associados a doenças e distúrbios, como por exemplo autismo e obesidade. Se os conservantes são capazes de interferir e até matar bactérias e outros micro-organismos, o que é que eles podem ser capazes de fazer dentro do nosso organismo, E estudos sobre os efeitos de conservantes no nosso corpo, eles devem ser constantes, pois por mais simples que possam ser, estamos sempre em contato direto com eles, quase todos os dias. No final desse nosso trabalho, nós vamos deixar o link de um videozinho que vai falar melhor sobre o perigo dos aditivos.
Bom, o artigo que nós escolhemos foi Estudo da estabilidade físico-química e química do suco de caju com alto teor de polpa. Aí eu deixei aqui o link para que tem um artigo completo para vocês poderem dar uma lida melhor. O objetivo deste artigo foi estudar a estabilidade físico-química e química do suco de caju ao teor de polpa, verificando sua influência do uso de baixo teor de SO2, dióxido de enxofre, na conservação do suco. O dióxido de enxofre, ele é um conservante que melhora o aroma e afina a cor da bebida, e é bem efetivo na preservação da cor e do teor de ácido ascórbico, além de eliminar bactérias e leveduras indesejáveis. Uma introduçãozinha sobre o artigo. O cajueiro, Anacardium occidentale, ele pertence à família Anacardiaceae e é considerado uma das culturas de maior importância econômica do Nordeste, sendo cultivado principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Os produtos da castanha, amêndoa e o líquido da castanha de caju e os derivados do pedúnculo, principalmente o suco de caju ao teor de polpa, eles assumem uma elevada importância econômica, dando margem ao estabelecimento de grandes unidades industriais, com uma capacidade de até 20 toneladas de pedúnculo por hora nas regiões produtoras. Bom, a matéria-prima utilizada, ela consistiu de frutos da espécie Anacardium e foram coletadas no município de Pacajus, no Ceará. Esses cajus eles foram colhidos manualmente, evitando-se os descastanhados, sendo os pedúnculos acondicionados em caixas plásticas, que foram transportadas por via terrestre para a unidade de processamento, onde foram recebidos e pesados. E esses pedúnculos eles foram lavados em água corrente e foram selecionados em esteiras de seleção, com eliminação das unidades defeituosas. Esse material selecionado ele foi desintegrado, ocasião em que houve uma injeção de vapor, conduzido à despolpadeira, onde se obteve o suco e as fibras. E o suco refinado ele foi bombeado no tanque de formulação, onde adicionou-se conservantes em quantidades de 200 ppm e 300 ppm de dióxido de enxofre, benzoato de sódio e ácido cítrico. O produto, assim, ele foi formulado, foi desaerado com o objetivo de remover o oxigênio, foi homogeneizado a pressão de 100 atm, pasteurizado em um pasteurizador de tubos paralelos a 90 graus por 60 segundos. Seguindo-se o enchimento a quente, em garrafas com capacidade de 500 ml. O nitrogênio utilizado ele foi fornecido pela White Martins e utilizou-se a técnica de stripping. É uma técnica que consiste na injeção do gás na tubulação que conduz o suco antes do enchimento, numa vazão de 230 litros por hora, sendo essa vazão o dobro da vazão do suco. E depois desse processo, as garrafas elas foram fechadas com cápsulas metálicas, com proteção plástica. Foram resfriadas em água corrente, em um resfriador contínuo de esteira, foram rotuladas e acondicionadas em caixas de papelão, com capacidade para 24 garrafas. E por fim armazenadas a temperatura ambiente de 28 graus. Bom, o suco de caju com baixo teor de SO2 ele foi obtido conforme o descrito aqui nesse fluxograma, que foi basicamente tudo que eu falei, né, no método aí, a fruta, o caju, aí, a colheita, foi descastanhado, ele foi pesado, depois lavado, selecionado, aí teve a desintegração, a despolpa, a formação do suco, depois o suco foi refinado, foi adicionado ácido cítrico, CO2, o benzoato de sódio, houve a desaeração, homogeneização, pasteurização,
depois o enchimento das garrafas com as tampas, teve a injeção do nitrogênio, foi o fechamento, o resfriamento, foi rotulado e armazenado. Esse fluxograma aí foi bem legal, é um resumo de todo o método. E o suco obtido, ele foi submetido a análises físico-químicas e químicas após o processamento, em intervalos de 30 dias, por um período mais ou menos de 360 dias. E foram realizadas as determinações no suco. As determinações consistiam de acidez total titulável, que foi determinada de acordo com o método descrito pelo Instituto Adolf Lutz. O pH ele foi determinado utilizando-se um potenciômetro. O teor de polpa ele foi obtido por centrifugação. Os sólidos solúveis eles foram determinados em um refratômetro. E as determinações de açúcares redutores, não redutores e totais foram feitas de acordo também com o Instituto Adolf Lutz. Já o teor de ácido ascórbico ele foi determinado pelo método colorimétrico. E o SO2 ele foi obtido pelo método oficial, adotado pelo Ministério da Agricultura, e a cor pelo método descrito por Maia, aquele método que eu já expliquei aqui, que Maia foi o autor desse artigo, né? Agora o Aleph vai falar para vocês um pouco sobre resultados e discussão. Olá a todos, meu nome é Aleph Machado e vou dar continuidade no trabalho. Vou falar um pouco dos resultados de discussão. Nas tabelas que eu vou mostrar lá a seguir, as tabelas 1, 2 e 3, se reúnem resultados químicos e físico-químicos do suco de caju com alto teor de polpa e com baixo teor de SO2 e sob a atmosfera de nitrogênio. E foram realizados todos esses testes durante a armazenagem do produto. E essas análises são muito importantes por serem, em sua maioria, utilizadas nos padrões de identidade e da qualidade do suco, utilizado na pesquisa. Observou-se que o suco, apenas com a ingestão de nitrogênio, não apresentou resultados significativos, sendo que o escurecimento ficou mais acentuado e com maior perda de ácido ascórbico. O escurecimento do suco é provado pelos valores dos pigmentos solúveis em água, que quanto mais denso, mais escuro o suco tende a ficar. O melhor resultado observado durante um ano de período de armazenamento foi apresentado quando o suco foi tratado a 300 ppm de SO2 e com adição de nitrogênio. E também foi observado que teve um menor escurecimento do suco nesse processo. Na tabela 1, com suco de caju com alto teor de polpa, sem adição de SO2 e com adição de nitrogênio, podemos observar que o Brix, pH, acidez, açúcares redutores, açúcares não redutores e açúcares totais não obteve uma taxa de deterioração muito alta. Mas em comparação ao ácido ascórbico, pigmentos solúveis em água, pigmentos aumentaram muito, tiveram um aumento de mais que o dobro, e o ácido ascórbico decaiu bastante, decaiu mais quase 3 vezes, comprovando que a adição de nitrogênio sem a adição de SO2 não obtém resultado significativo. Na tabela 2, o suco de caju com 200 ppm de SO2 e com injeção de nitrogênio, o Brix, pH, acidez, açúcares totais não obteve alteração significativa. O ácido ascórbico teve uma diminuição menor do que sem o SO2, mas ainda decaiu bastante. O escurecimento teve aceitável e o SO2 caiu bastante durante todo o processo de armazenagem dessa polpa de suco. Na tabela 3, com 300 ppm de SO2 e com adição de nitrogênio no suco de caju,
Observamos que, como os demais, o Prix, pH, acidez, ácidos redutores, açúcares não redutores, açúcares totais, não obteve significativa redutância. Já o ácido ascórbico foi o que menos decaiu em relação às outras duas tabelas, e o escurecimento manteve um padrão aceitável de, de aproximadamente 3 vezes mais apenas, porque nos outros foi muito mais. E o SO2 durante esse tempo de um ano teve redundância significativa. Apesar da adição de 300 ppm de SO2 e nitrogênio no suco de caju, obter os melhores resultados, ainda é muito cedo para esclarecer esse escurecimento no suco de caju. Por isso tem que continuar estudos para tentar resolver esse escurecimento, para deixar o produto mais aceitável para os consumidores. E conclusões. Quanto à conservação, todos os tratamentos foram adequados, visto que não há alternativa significativa no decorrer da armazenagem. No que se refere às características fisicoquímicas, o escurecimento torna-se evidente visualmente no segundo mês de armazenagem para todos os tratamentos. Os estudos sobre os efeitos combinados de nitrogênio e metabisulfito de sódio no suco de caju mostraram que a concentração de 300 ppm de SO2 foi a efetiva na preservação da cor e no teor de ácido ascórbico. Os demais parâmetros analisados, pH, Brix, acidez total, açúcares, não mostraram alterações importantes para o ponto de vista industrial. Bom, pessoal, o breve vídeo que eu tenho para trazer para vocês é da diretora Valéria Pascoal, do Centro de Nutrição Funcional. Ele, nesse vídeo, fala um pouquinho dos aditivos e seus riscos. E os aditivos, principalmente, são usados para preservar o sabor e a aparência e aumentar a validade do produto. E ele pode trazer alguns malefícios, mas ao ser absorvido pelo corpo. Mas isso vai ser bem melhor explicado pelo vídeo. E queria agradecer a todos por ter ouvido até aqui e um muito obrigado.